Boa noite, pessoal. Vamos falar aqui do chassi do Fórmula Tesla. O nosso chassi é esse aqui que vocês estão vendo. Por enquanto, ele ainda vai ter muita alteração. A gente vai falar como que está o projeto, o que tem pela frente. E primeiro, a gente vai começar sobre o que é o subsistema do chassi, né? O subsistema do chassi ele é composto pela estrutura do veículo, que é o que dá proteção ao piloto, dá integridade ao veículo. São compostos, no nosso caso, de tubos. E nesse também, na parte da estrutura do veículo, envolve algumas análises computacionais para garantir que ele vai aguentar as cargas impostas pela pista, pela competição, e mesmo assim ele não vai quebrar, ele não vai falhar, ele não vai deformar excessivamente. Isso envolve o uso de softwares de elementos finitos, como ANSYS, e também cálculos matemáticos para garantir que ele vai ter uma integridade física. Além disso, o subsistema do chassi lida com o empacotamento dos componentes e a ergonomia do piloto. Isso recentemente foi feito através do nosso teste de madeira, que a gente fez um protótipo, alguns chamam de mock-up de madeira, e aí a gente testou a posição da bateria, testamos também a inclinação do banco, como que seria afetar no conforto e direção do piloto. O Augusto, que já foi piloto do Fórmula Combustão há muito tempo, entrou nesse protótipo de madeira, viu, a gente ajustou, mediu todos os ângulos e estamos com todos os dados aí que a gente fez desse teste. Além disso, a gente já começou a olhar a questão de empacotamento, de como vão ficar os motores, os inversores, o semi-eixo traseiro, as baterias, e como que vai fazer esse empacotamento todo para o piloto ainda ter uma visibilidade da pista. Esse aqui é um modelo que está meio errado, mas assim, só para ter uma ideia mesmo de como vai ser isso. Uma coisa que rege muito o nosso projeto aí do empacotamento são os pontos de fixação da suspensão, que ele já determina a posição de alguns tubos, e isso a gente não dá para mudar muito. Então isso a gente já fica um pouco limitado. Tem muita coisa do regulamento também que influencia nesse empacotamento, e a gente precisa de um diálogo muito grande com os outros subsistemas aí para poder desenvolver esse empacotamento. Na verdade, é função de todo mundo, né, que a gente consiga encaixar tudo dentro do veículo. Além disso, o subsistema chassi lida com a fixação em si dos componentes. Aqui você vê uma caixa de eletrônica, a fixação do semi-eixo traseiro, a fixação das baterias. Isso assim, é responsabilidade também do sistema de chassi. E a gente lida também com a fixação da carenagem. Até o projeto da carenagem ele é feito pelo núcleo de design, e até mesmo a gente ajuda na laminação aí da fibra de vidro que compõe a carenagem. Ela é composta de fibra de vidro, depois é pintada. São várias séries de laminação isso daí. Mas no caso de quem vai desenhar essa carenagem é o núcleo de design. A gente só vai integrar ela no veículo e temos que passar as medidas para ele, né, e garantir que isso vai conseguir encaixar. Futuramente, com testes aerodinâmicos, a gente pensa que sem ser esse veículo, às vezes o próximo, a gente já consegue ter uma noção boa de aerodinâmica para poder mexer nessa carenagem, sabendo gerar maior downforce, que é força para baixo, né? O contrário que uma asa de avião faz, que gera força para cima, mas o veículo ele tem que gerar força para baixo para ter maior aderência com a pista. Então isso é tudo aerodinâmico, questão de ventilação das baterias, que envolve a carenagem, mas a gente ainda não está mexendo muito com isso. Também a gente tem que olhar a questão do atenuador de impacto, que é um projeto que tem que ser feito, porque isso garante a proteção do piloto no caso de uma batida. Tem um tanto de especificação no regulamento de como esse atenuador deve ser, e tem até um atenuador de impacto padrão. A gente vai estudar a possibilidade de usar um padrão ou de fazer um projeto do nosso. O Fórmula já fez um atenuador de impacto de fibra de carbono Kevlar com uma esponja, que eu não sei qual que é, interna aqui. E eles fizeram um teste, viram que dava certo e estão usando hoje na competição. Bom, então vamos falar das decisões tomadas pelo subsistema de chassi. A primeira decisão foi se o chassi seria tubular, composto de tubos, ou se ele seria um monocoque, que é um chassi inteiriço. Esse chassi inteiriço normalmente ele é feito de fibra de carbono, para a questão de ser mais leve e mesmo assim alta rigidez e alta resistência. A gente não optou pela fibra de carbono devido ao principalmente preço. A fibra de carbono é muito caro e ainda seria, de certa forma, difícil
laminar, sendo que a gente teria que usar um forno, seria complicado o processo. Então, para esse ano fica bem fora de cogitação. Até para um futuro a gente pode pensar. Então, a gente primeiro decidiu que o chassi seria composto de tubos. Sendo que ele seria composto de tubos, a gente teria que seguir o regulamento para essa parte de tubos. Então, a gente olhou as opções de materiais para compor esses tubos. E entre os materiais, a gente encontra principalmente o aço baixo carbono. O 1020 é um exemplo de aço baixo carbono. Ele é um aço sem liga, o que significa por esse 10, significa que ele não é ligado, e 20 é o percentual de carbono. O 20 ele possui 0,2% de carbono. Esse é um aço, assim, ele não tem elevada resistência, mas a rigidez é a rigidez de aço. Todo aço tem a mesma rigidez. Todo aço ele tem o mesmo modo de elasticidade, então não varia muito utilizando, por exemplo, um 4130. Ele possui a mesma rigidez, utilizar um ou outro. O que é melhor do aço 4130 é o caso da resistência, é no caso dele quebrar. O aço 1020 ele quebra, fratura antes do aço 4130. Mas além dessas opções, a gente teve também a opção do alumínio, que a gente descartou por ser muito difícil de trabalhar. Até que se a gente conseguir soldar um chassi de alumínio, beleza, soldou, deu certo. Pode ser que dê problema na solda, mas se a gente soldar direito também não ia dar. Agora a questão de amassou um tubo de alumínio, você não consegue desentortar, então seria um problema pra gente. Imagina na competição, a gente inexperiente, vai lá, amassa um tubo de alumínio, a gente perde o chassi. Então, ou mesmo montando ele, deixa um tubo errado lá e já era. O aço, eles falam na engenharia que é um material que perdoa muito. Você fez cagada, você consegue consertar, ele é fácil de trabalhar, então a gente está entre o aço 1020 e o aço 4130. Bom, por que não outro aço baixo carbono, 1045, 1030, outros aços diferentes? Bom, não encontra. A gente só encontra aço tubular no 1020, que é baixo carbono, 1020 apenas, e esses aços ligas, né? 4130 é um aço ligado, ele contém outros elementos de liga, e 0,3% de carbono, que são esses dois últimos dígitos. Mas aí a gente está na dúvida ainda se vai usar o 1020 e o 4130. O 4130 é muito mais caro, mas se a Valorec fornecer esse aço para a gente a título de patrocínio, talvez compense, né? Questão de que... Mas a gente não consegue reduzir a massa do veículo em nada ao utilizar o aço 4130. Ele é só, tipo assim, nosso veículo só fica com menos chance de fraturar, de ter um problema, o que é uma coisa desejável. E a gente poderia até ganhar pontos no projeto se a gente explicasse direitinho.